Fala, aluno portinarense, tudo bem? Estamos hoje aqui como parte do programa de orientação profissional com a aluna agora uspiana Gabriela Bonin, aluna que cursa jornalismo na Universidade de São Paulo e por muito tempo foi uma aluna portinarense e veio contar um pouquinho de sua experiência na graduação aqui pra gente, trazendo um pouco sobre a rotina do aluno universitário e também tirando dúvidas dos alunos que estão aqui conosco. Então, Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Oi, gente. Estamos também com a presença do aluno Gabriel, João, Rafa, Isa, Vitória e o Cadu. E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos também ao nosso programa de orientação profissional. E hoje o nosso grande eixo é comunicação, mais especificamente jornalismo. Gabi, eu acho que podemos começar pensando um pouquinho sobre como foi o vestibular para entrar na faculdade de jornalismo, né? Uhum. O que você esperava do vestibular e o que você encontrou no dia da prova? Uhum. Eu entrei pela FUVEST e agora em jornalismo você tem a possibilidade de entrar pelo Enem ou pela FUVEST. Mas eu entrei pela FUVEST e no meu ano foi uma prova, a primeira fase foi bem difícil, assim, só que eu já estava preparada. Então eu sabia que ia ser uma prova difícil e que eu não ia sair de lá feliz, porque eu já tinha feito nos anos anteriores. E então eu saí de lá daquele jeito normal, assim, sabe? Não saí feliz, igual às vezes a gente sai de alguma prova sentindo que você sabia tudo, porque apesar de você poder saber tudo, a prova vai ser sempre muito difícil. Então a primeira fase me deixou um pouquinho pra baixo, mas aí fica aquela ansiedade de você saber se você passou ou não. E quando saiu, eu tava focada na segunda fase ainda, e a segunda fase foi mais tranquila, porque a segunda fase eu tava bem preparada e eu sabia que era ali onde eu podia mostrar o que eu sabia realmente. Então, pra mim, a segunda fase foi mais tranquila. Então, o que é uma coisa que assusta muitas pessoas, porque a primeira fase da FUVEST é o medo de todo mundo. Então, é meio que isso, é não se preocupar tanto com você sair de lá achando que deu tudo errado, entendeu? Então, pra mim foi isso, o principal do vestibular, que deu certo no final e eu não me preocupei tanto com essa loucura de primeira fase. Eu falei, vou continuar. A hora que acabou a primeira fase, eu falei, vou estudar pra segunda, independente de saber se eu ia passar ou não, porque eu passei até raspando, assim, na nota de corte. E na segunda foi tudo tranquilo, assim, tava preparada. Uma coisa que é legal nós contarmos e lembrarmos para o pessoal é que a FUVEST é composta por 4 dias, né? Sendo uma primeira fase, com 90 questões, onde entram todas as disciplinas, e a segunda fase, que o pessoal, muitas vezes, por uma ausência de leitura do manual, coisa que não é caso do aluno portinarense, certo? Olha lá, você tem 3 dias na segunda fase, sendo o primeiro dia português com redação, segundo dia todas novamente, exceto português, e o terceiro dia de questões específicas. No caso de jornalismo, quais eram as disciplinas específicas? Era História e Geografia. História e Geografia. Isso, então eram 6 de História e 6 de Geografia. Ou seja, História e Geografia apareceram para você no curso de jornalismo na primeira fase, no segundo dia da segunda fase e no terceiro dia da segunda fase. Gabi, entre a primeira fase e a segunda fase, você teve uma preparação específica ou não? Eu foquei muito na FUVEST, mas eu não excluí as outras coisas. Então, a gente tinha o livro com todas as questões de segunda fase e eu foquei muito, muito nisso. Só que eu não esquecia as outras matérias, porque o que acontece é, como a minha específica e a da maioria de humanas é História e Geografia, às vezes Matemática, alguma coisa assim, o pessoal acaba focando muito na específica e larga o resto. Então, eu sabia que eu tinha que ir bem na específica, mas eu precisava ir bem nos outros. Inclusive, eu fui melhor no segundo dia da segunda fase, que era Biológicas e Química. Só fui melhor. E aí, então, porque eu não esqueci disso. Isso foi um diferencial, porque às vezes o pessoal sabe muito da específica e deixa o resto pra trás. Então foi isso, eu me mantive estudando, eu não parei. Até uma loucura, porque pega Natal, Ano Novo e tudo mais. Mas eu soube dar pausas no momento que precisavam dar pausas e continuar no momento que precisavam continuar. Muito bom, muito bom. E aí vem o resultado, sucesso, alegria e... Onde você estava? Na verdade, eu tinha passado na SPM antes, e aí eu já estava em São Paulo, porque era a primeira semana de integração dos calouros e tal, e eu tava lá e foi Festa, basicamente, não era estudos ainda. E aí eu já estava preparada para me mudar para lá, para São Paulo, e quando eu descobri, eu tava, na verdade, na rodoviária, voltando pra Limeira, e eu tava sozinha, eu fiquei... Mas... Você abraçou o colega ontem? É, eu fiz tipo, obrigada. Mas eu fiquei muito, muito feliz, voltei pra cá, e aí, antes de saber, eu tava meio assim, eu não sei se eu vou, se eu passar, porque a USP tá com problemas financeiros, mas aí, a hora que você passa, você fala, não, você não vai deixar essa oportunidade passar.
Legal. Então, acho que a gente já pode passar uma primeira pergunta para os nossos convidados aí, nossos alunos representantes. Alguém quer começar fazendo pergunta? Boa, Cadu. Passando eu, né? Então, uma pergunta mais na área de comunicação. Na faculdade, quais são as maiores diferenças entre o curso de publicidade e de jornalismo? Em questão de tipo, de tudo, do relacionamento e até do pós-faculdade. É legal você ter perguntado isso, porque eu tenho muito interesse nessa área de publicidade também. Então, e como a gente consegue pegar matérias de publicidade, dá pra gente pegar como optativa, como disciplina optativa. Eu até testei já algumas. A diferença é que, assim, jornalismo, claro, tem aquela parte mais de criar o jornalismo e para as pessoas entenderem o que é o jornalismo, então você tem que criar um texto de uma forma, isso não tem publicidade, porque são coisas bem diferentes. Então, no jornalismo você tem tudo aquilo de ter lead e criar uma notícia, o que em publicidade não funciona. Mas publicidade tem uma matéria na USP, pelo menos, que é redação publicitária, e que tem 4 semestres só de redação, porque quem faz publicidade também precisa aprender a escrever muito bem. Então, é uma matéria que, inclusive, alunos de jornalismo pegam para poder melhorar a escrita também. Então, os cursos se conversam muito, mas as diferenças que surgem são meio que depois na atuação. Então, o pessoal de PP, eles vão aprender até um pouco de estatística. Publicidade tem um pouco de psicologia também. Eu fiz uma matéria que chamava Estudo do Comportamento do Consumidor. E era sobre como o consumidor pensa quando ele vê uma propaganda, uma coisa assim. Então, o jornalismo não tem tanto esse lado. A publicidade puxa mais para psicologia e para como o consumidor pensa, como a propaganda vai impactar o consumidor. Isso já não tem muito no jornalismo, porque apesar da gente pensar em como a matéria vai impactar o leitor, isso não tá muito no nosso controle. Então, é mais a gente escrever e saber escrever bem para que ela seja recebida bem, mas não como isso vai impactar. Acho que a diferença é nisso, porque a atuação no mercado é diferente e isso separa as duas coisas, mas o básico tem muita coisa parecida, muita mesmo. Eu tenho uma. Ô Gabi, eu sou um cara muito que gosta de colocar a mão na massa em questão de produção de conteúdo, por isso que eu me interessei tanto pelo curso de publicidade e propaganda. Sim. Eu queria saber como funciona lá na USP, se você sabe como é que é essa questão de, por exemplo, tanto do suporte que eles dão para a criação do conteúdo dentro da publicidade e quanto as ferramentas que são disponibilizadas para os alunos e toda a parte do desenvolvimento desse conteúdo criativo. Sim. Inclusive, muita gente que faz publicidade acaba indo para a área de criação, porque é uma área que eles gostam muito, muito, muito. Tem até um pouco isso no jornalismo, mas fica mais focado na publicidade. Então, por exemplo, o curso de publicidade em si ensina bastante sobre Photoshop, como você cria arte, essas coisas tudo que estão relacionadas à publicidade. Aí, o que entra muito, normalmente na USP a gente tem, claro que sendo uma faculdade pública tem seus defeitos, então às vezes não vai ter a maior renda do mundo para você poder gastar com programas e Adobe e tal, mas a gente tem a oportunidade de aprender isso tá ali dentro. Então, tem a empresa júnior, por exemplo, de publicidade, que envolve publicidade, relações públicas e turismo. E nela, eles ensinam muito, muito, muito sobre como você criar uma arte, sobre como você participar de toda essa parte de criação de publicidade. Então, a oportunidade tá ali sim e, tem jeitos de aprender. Até pra jornalismo, a gente tem, também na empresa júnior, a gente tem toda a parte de comunicação visual, que a gente chama. Então, é criar infográficos, ilustrações e colocar a mão na massa mesmo para aprender. E isso é ensinado na empresa júnior, isso é ensinado dentro da faculdade. Então, isso tem sim, e é uma área muito interessante. Eu acho que está crescendo cada vez mais. Gabi, é muito bacana você perceber que a USP, então, ela dá um direcionamento muito forte para o estudo, seja o viés ao qual a graduação está vinculada, né? Ou seja, jornalismo, você vai trabalhar com uma ênfase numa produção jornalística mesmo. Publicidade, o pessoal vai pôr a mão na massa, como os alunos comentou, para construção de um conteúdo publicitário. E, ao mesmo tempo, paralelo isso e pós isso, nós temos as iniciações científicas, né? A Isa, neste caso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre iniciação científica. Qual que é a sua pergunta, Isa? Eu queria saber como que funciona os programas de iniciação científica dentro do curso de comunicação. Lá no curso de jornalismo da USP, principalmente, que é o que eu mais conheço, como funciona a iniciação científica, é assim, você tem a oportunidade de fazer uma pesquisa. Inclusive, pesquisa é uma coisa que é muito incentivada dentro da universidade. Então, é um dos pilares da universidade, eles incentivam muito que isso seja feito. Então, o tema pode ser muito amplo. Então, se você quiser pesquisar sobre
não sei, a coisa mais maluca que você pode pensar que esteja dentro da comunicação, você pode pesquisar. E aí, os professores sempre precisam te orientar numa iniciação científica. Então, sei lá, você tem um tema que você gosta muito de pesquisar, você entra em contato com o professor e ele vai te apoiar, vai te orientar nessa pesquisa. E nesse momento vai ter oportunidade de você fazer essa pesquisa com uma bolsa ou não. Então, muitas pessoas, é comum que consigam bolsas para financiar essa pesquisa, para que a pessoa possa se dedicar realmente a isso e conseguir ter um reembolso com a pesquisa. Então, é sobre você realmente ter a iniciativa de correr atrás e falar com o professor, encontrar algum professor que esteja alinhado com o que você quer pesquisar. Muitas vezes até os professores podem trazer conteúdo para você pesquisar e isso agrega muito mesmo, porque entra depois, além de entrar no currículo, quando você quer fazer um intercâmbio pela faculdade, por exemplo, isso vale considerar muito, porque se seu intercâmbio for com bolsa, se você tiver uma iniciação científica, você já sobe, assim, sabe? Isso faz com que o seu futuro tenha oportunidades melhores. Então, é muito legal e o pessoal incentiva muito lá. Bom, Gabi, muitíssimo obrigado por sua presença. O pessoal costuma dizer que uma vez portinarense, sempre portinarense. E a nossa maior alegria hoje é vê-la crescendo com tantos projetos na vida e hoje retornando para ajudar estes portinarenses a sanar outras dúvidas. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Rafa, eu que agradeço. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês também pela presença e você que nos acompanhou aí, caso queira tirar alguma dúvida, pode procurar a Gabi no Facebook. Com certeza, Gabriela Boninho. Perfeito. E curta a página da empresa Júnior, curta a página da USP para ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá. Exatamente. Certinho? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até mais.